Como o professor Luiz já abordou anteriormente, né, nós temos que ter ideia que a ferrovia em si, o sistema ferroviário, ele surgiu nesse período da Revolução Industrial. Né? Então, teve a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, que foi a utilização do vapor. Meados do século, finais do século XVII, já existia a ferrovia, mas ela era feita por tração a cavalos. Depois, por volta do ano de 1823, foi quando surgiu, né, a primeira locomotiva a vapor, que a ferrovia se deslanchou. Né, se transformou num meio de transporte de grande importância. Então, quando a gente fala sobre sistema ferroviário, sobre ferrovia, sobre trem, nós temos que ter ideia de quem eram os grandes artífices, os grandes mentores, né, da técnica ferroviária, eram os ingleses. Aliás, né, todo o século XIX foi a Inglaterra, que é o período que nós chamamos de Pax Britânica. Né? A Inglaterra dominou todo o século XIX. Né? Então, tudo era relacionado ao Império Inglês. Né? Até tem o que chamavam a Inglaterra de a oficina do mundo. Né? E é muito interessante que boa parte dessa tecnologia que foi implantada no Brasil foram os ingleses que trouxeram. Uma questão que sempre me chamou a atenção, como surgiram as primeiras ferrovias no Brasil? Em 1828 já existiam alguns projetos de construção de ferrovias. Essas ferrovias, por que tinham esses projetos? Eles tinham o intuito de interligar o Brasil. Eles tinham o intuito de... Nós estamos no ano de 1828, o Brasil era um Brasil império. Nós temos que ter a noção que o Brasil não era tão habitado, tão densamente povoado como é hoje. Então, o imperador Dom Pedro I já tinha essa ideia de construir ferrovias para interligar essas regiões. Boa parte desses projetos eles não foram para frente. Primeiro, nós temos que atentar que nesse período o Brasil não tinha uma economia forte. Nós vínhamos num processo de independência, então nós não tínhamos um produto que financiasse, uma economia que financiasse a construção dessas ferrovias. E até interessante que muitos fazendeiros falavam, né? É a ferrovia do ouro, né? Porque era tão caro se construir uma ferrovia que não se tinha dinheiro. Só que uma coisa interessante é que mais à frente vai ter um produto que vai financiar a construção dessas ferrovias, que é o que? O café. O café, esses grandes fazendeiros, grandes produtores de café acumularam grandes fortunas e eles se viram no impasse o quê? Nós temos que escoar essa produção de café. Não tem mais como nós transportarmos essas cargas de café em lombos de burros. Então você imagina, se você sair da Serra do Mar hoje, eram 15 dias para esse café chegar até o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Paraty na época. Então, e o café ele era uma agricultura muito delicada, ele apodrecia fácil. Então, dizem até que o café era um produto meio chato para se comercializar. E eles se viram nesse impasse. Uma coisa até interessante, que esses grandes barões, né, até tem o Barão de Guaraciaba, que é um barão negro, Visconde de Rio Claro, na nossa região aqui de Leme, o Barão do Piau, eles no início foram tropeiros. Tropeiros eram as pessoas que faziam transporte de mercadorias através com cavalos, muares. E não era uma profissão bem vista na época. E muitos deles escondiam essa profissão, é muito interessante, né? Então, esses homens se viram nesse impasse. Quem foi o camarada que teve essa ideia de trazer a ferrovia para o Brasil? Foi o pioneiro, foi o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, um homem muito à frente da sua época. Eu indico para vocês o livro do Jorge Caldeira, que é um livro excelente, que é uma biografia sobre o Barão de Mauá. Tem o filme também do Barão de Mauá. E ele vai na Inglaterra, ele vai visitar a Inglaterra e ele se questiona, o Brasil, um país tão grande, com dimensões continentais, precisa se modernizar. E lá ele tem o contato com as ferrovias e ele fica encantado com aquilo e ele tenta trazer aquilo para o Brasil. Muitos taxam ele como maluco, como doido, e ele foi um grande industrial. Ele construiu grandes fortunas com o café. E ele inicia esse projeto, né, de construir a primeira ferrovia brasileira que ligava a cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente ali ao fundo da Baía de Guanabara, né, do Porto da Estrela, até a raiz da Serra, que é hoje a cidade de Petrópolis, né? Era uma ferrovia que media em torno de 14 quilômetros, mas foi um grande avanço para a época. Você transpor uma serra, construir uma ferrovia. Então ele foi esse pioneiro, né? Ele foi esse cara que incentivou e viu assim, ó, a ferrovia é o futuro.